na tua despensa, sempre haverá prosperidade na tua casa, em nome de Jesus. Oramos, Pai, pelo pastor Fernando, que o teu Espírito traga agora sabedoria, graça, que ele seja esse canal limpo, aberto, para trazer a palavra que está no coração do Pai para a tua igreja, para cada um de nós. Que ele flua livremente no teu Espírito. Usa ele poderosamente, Pai. Nós agradecemos pela sua preciosa vida. É isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Amados, é um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez. E vamos partilhar a palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. E Mateus, capítulo 25. Mais uma vez. E hoje vamos falar sobre crescimento espiritual. Posso ouvir um amém? Crescimento espiritual. Mateus, capítulo 25. E obviamente vamos ler o capítulo. Amém? Glória a Deus. Eu li hoje eu li 12 capítulos, né, no meu plano de leitura. Aí a Samantha estava comigo, apanhou boleia, ficamos a ler os dois. A minha filha depois disse: nunca li tantos capítulos num dia. Eu disse: estás a andar pouco comigo. Eu faço a minha leitura sozinho. Hoje ela aproveitou. Esse vai ser o 13º capítulo desse dia. Amém? Amém? Temos que ler Bíblia, amados. Abre aí, Mateus 25, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: naquele tempo, o reino do céu será semelhante a 10 donzelas que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo e da noiva. 5 delas eram prudentes, 5 insensatas, porque as insensatas tomaram as suas lâmpadas, mas sem levar consigo azeite. Porém, as prudentes levaram azeite em vasilhas, junto com as suas lâmpadas. Versículo 5. Mas tendo tardado o noivo, todas ficaram com sono e dormiram. E à meia-noite se escutou uma exclamação: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Levantando-se então todas aquelas donzelas e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: não nos dê vosso azeite, porque eis que as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes responderam dizendo: talvez não haja suficiente para nós e para vós. Melhor ide com os que vendem e comprai para vós. Versículo 10. E quando foram comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele ao banquete de bodas. E a porta foi fechada. Depois chegaram também as demais donzelas e disseram: Senhor nosso, abra para nós. Mas ele respondeu dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Estejais alerta, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Porque, verso 14, porque como um homem que, ao empreender uma viagem, chamou os seus servos e lhes encomendou os seus bens. A um lhe entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E depois viajou. O que recebera 5 talentos foi e negociou com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que tinha 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu amo. E depois de muito tempo voltou o amo daqueles servos e ajustou contas com eles. E chegando, o que recebera os 5 talentos, trouxe outros 5, dizendo: Senhor meu, 5 talentos me entregaste, e eis que ganhei outros 5 com eles. E o amo lhe disse: muito bom, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te porei. Entra no gozo do teu senhor. Em seguida chegou o que tinha 2 talentos, dizendo: Senhor meu, 2 talentos me entregaste, e eis que eu ganhei outros 2 com eles. E o seu amo lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te porei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor meu, eu sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, colhes onde não plantaste. Temi, por isso fui e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Então o seu amo lhe respondeu, dizendo: servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e colho onde não plantei. Portanto, devias depositar o meu dinheiro no banco, e quando eu chegasse, o teria recebido com juros.
Tirai dele, pois, o talento e entregai ao que tem 10 talentos, pois a quem tenha lhe será dado, ele será acrescentado, mas o que não tenha, o mesmo que tenha sido dado será tomado dele. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Verso 31. Mas quando vier o Filho do Homem em sua glória e todos os seus anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão diante dele, separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino, preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui forasteiro, me acolheste, estive nu e me vestiste, estive em aflição e me visitaste, estive na prisão, vieste até mim. Naquele tempo, esses justos lhe dirão: Senhor, quando te vimos faminto e te demos de comer, ou sedento e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te recebemos, ou nu e te vestimos? E quando vimos em aflição ou prisão e viemos a ti? Respondendo-lhes, o rei dirá: em verdade vos digo, que tudo o que fizeste a algum desses meus irmãos, diga assim, meus irmãos, mais uma vez, meus irmãos, pequeninos, a mim o fizeste. Depois dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o adversário e os seus anjos. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, fui forasteiro, não me acolheste, estive nu, não me vestiste, estive em aflição e na prisão, não me visitaste. Então lhe responderão também e lhe dirão: Senhor, quando te vimos faminto, ou sedento, ou forasteiro, ou nu, ou em aflição, ou em prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, como não fizeste a um desses pequeninos, tampouco o fizeste a mim. Esses irão para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amados, esse é um dos textos mais icônicos. O apóstolo Itamar gosta muito dele. E eu, por acaso, não era de prestar muita atenção, mas de tanto ouvir o apóstolo Itamar falar desse texto, eu também comecei a meditar muito nele. Mas esses dias nós temos falado aqui sobre adoração, né? E temos falado sobre a busca. E hoje, ao falar sobre crescimento espiritual, algumas coisas vêm ao meu coração. Particularmente, Deus tem falado comigo muito a respeito da importância do nosso processo de adoração. E como é que isso se dá? Nós tivemos, graças a Deus, uma boa escola. A apóstola Valnice Milhomes nos ensinou muito sobre adoração, em profundidade. E adorávamos horas seguidas. E tivemos esse privilégio. E nós, às vezes, conversamos entre nós e dizemos assim, que é o que normalmente os mais velhos fazem em relação às gerações passadas, né? Olham e dizem assim: epa, não sabem como é que era bom no nosso tempo. Eu, quando era mais novo, ouvi os mais velhos a dizerem isso. Esses não sabem, aquilo era bom. Eu não percebia nada, dizia: pô, mas o que era bom? Bom é agora. Mas hoje eu entendo que nós tivemos o privilégio de termos sido treinados aos pés de Gamaliel. Nós fomos mergulhados num tipo de rotina que nos aprofundou em Deus. E muitas das vezes sem querer, né? Sem saber o que estávamos a fazer, né? Só por obediência nós íamos. Depois, quando demos conta, estávamos ali. Já estávamos envoltos na presença do Espírito Santo. E nós tratamos isso hoje, né? Trazemos aqui algumas rotinas que vão ajudar os irmãos também a mergulharem nisso. Então, na próxima sexta-feira, quando fizermos o Conecta, todos os irmãos que estão aqui são convidados e traga mais alguém. Posso ouvir um amém? Venha adorar ao Senhor. Venha tirar 2, 3 horas só para adorar. Você fica ali na presença de Deus, ora, mergulha nas orações e nós criamos esse ambiente próprio em que tu estás à vontade, podes orar e tens o teu tempo com Deus. Mas Deus tem falado muito comigo a respeito da responsabilidade que nós temos em desenvolver a nossa vida espiritual. E quando nós pensamos em trabalho na Bíblia, nós vamos perceber que o trabalho não é apenas o emprego, mas o trabalho é toda a atividade que nós executamos na construção da nossa vida.
Infelizmente, nos nossos dias, a concepção que temos é que estamos a trabalhar quando estamos na atividade laboral ou no emprego. Mas o que Deus tratou com Adão, na verdade, não é esse contexto. Todas as atividades que Adão fazia para cuidar da sua vida, lavrar o jardim, comer, dormir, tudo isso é trabalho. E quando nós olhamos para a Bíblia, e os judeus entenderam tão bem isso, que no Shabat, no sábado, no dia do descanso, que Deus diz, não farás nenhum trabalho, eles não trabalham mesmo. Inclusive cozinhar, não cozinham, porque é o Shabat. Por cozinhar também é trabalho. As mulheres que cozinham, é trabalho ou não é? Pode ser um hobby, eu posso estar ali relaxado, a cortar e tal. Eu, às vezes me envolvo naquele ambiente, mas por uma questão de divertimento. Mas quem faz isso todos os dias vai reconhecer que isso também é trabalho. É trabalho. Se nós percebermos todas as atividades que temos para fazer a manutenção da nossa vida, é trabalho. Então, a atividade espiritual também é considerada como trabalho. Então, embora exista um ambiente que pode ser um ambiente de desfrute, ela deve entrar na nossa consideração como trabalho. Então, ler a Bíblia é trabalho. E o trabalho nós fazemos quando temos vontade e quando não temos vontade. Porque podemos não trabalhar, mas poderemos também não comer, fruto do não trabalho. Da mesma forma, se pensarmos em cuidar da saúde, nós estamos a falar de trabalho. Fazer exercícios, correr, deixar a Coca-Cola de lado, é trabalho. Trabalho com maçada. Trabalho duro. Né? Mas não trabalhar tem também a sua recompensa. Se eu não fizer aquele trabalho de cuidar da minha saúde, depois, no final de algum período, eu tenho a recompensa de não ter cuidado dela. Doenças, cânceres, começo a ter muitos problemas, cansaço, já acordo cansado, não cuidei da saúde. Então, a falta de trabalho vai gerar um problema. E nós vamos encontrar na nossa vida espiritual a mesma verdade, irmãos. É transversal. Então, se nós não trabalharmos no cuidado da nossa vida espiritual, há a fase do trabalho, mas depois há a fase do desfrute. Na origem da palavra Shabat, na verdade, está desfrute. Descanso não é ausência da atividade. Porque alguma pessoa pode estar em atividade relaxada. Já viram isso? Estamos em atividade, mas eu estou plenamente tranquilo e relaxado. Eu sou daqueles, por exemplo, que descanso quando estou a lavar louça ou quando estou a fazer um trabalho manual. A minha mente está bem descansada. Mas às vezes, quando estou parado, estou a trabalhar, porque estou a pensar na solução, às vezes, de alguém. Aquilo é trabalho, não é descanso. Embora que o meu corpo não esteja a operar, eu estou a trabalhar. O trabalho é mental, é físico, é espiritual. Então, todo o contexto de trabalho nós estamos envolvidos. Se eu entrar para o descanso, o Shabat, eu não estou a entrar para a ausência de atividades. Porque eu posso estar sem atividade, mas ainda a trabalhar. O meu espírito está a trabalhar, está a orar, está a interceder. Mas eu posso entrar para o Shabat, mesmo no meio da atividade. Eu estou a desfrutar. A essência da palavra Shabat é desfrute. Então, quando nós entramos no desfrute, ali nós entramos realmente no descanso. Deus não se cansa. Posso ouvir um amém? Deus não pode ficar cansado. Isso não é a ideia bíblica quando diz que Deus descansou. A ideia é que Deus desfrutou. Ele aproveitou a sua criação. Ele olhou para aquilo e disse, muito bom isso que eu fiz. Ele desfruta do trabalho que ele fez num período. A Bíblia trata do desfrute e do descanso neste ambiente. Então nós vamos trabalhar por um período e depois vamos desfrutar da obra do nosso trabalho. E isso é o que é de Deus. Então a nossa vida espiritual vai ser na mesma concepção. O meu desenvolvimento espiritual, o desfrute da minha vida vai se dar quando eu tiver trabalho. Então o inimigo me ataca agora com alguns pensamentos e eu vou conseguir estar descansado se trabalhei antes. Porque alguém que não trabalhou não vai conseguir estar pronto para o momento da batalha. E é dentro desse contexto que nós vamos abordar o nosso crescimento espiritual. Ele vai depender efetivamente das ações que nós temos. Se nós tivermos ações que não vão nos ajudar no crescimento espiritual, teremos a recompensa dessas ações depois de um período. E vice-versa. Em tudo, nós cremos que Deus pode nos orientar e de forma muito específica abrir o caminho, abrir o mar, para nós podermos passar e chegarmos ao lugar onde Deus quer.
Embora que nós possamos olhar para uma determinada situação e dizer assim, como é que eu vou ter esse nível de espiritualidade que está ali? Alguém pode ter uma referência. Alguém pode olhar para a Bíblia e buscar uma referência e dizer, meu Deus, quando é que eu vou fazer uma oração como essa? Quando é que eu vou ter um entendimento espiritual desse? Qual é o dia que eu consigo largar esse pecado? Quando é que eu deixo de beber? Quando é que eu deixo de fumar? Quando é que eu deixo a pornografia? Quando é que eu saio da imoralidade sexual? Quando é que a minha boca vai ficar limpa e eu vou conseguir não fofocar mais, mas ser alguém fiel a Deus? Quando é que eu entro num ambiente em que as minhas ações diárias são orientadas por Deus, não apenas pelo meu próprio pensamento? Qual é o dia em que, de fato, eu tenho certeza que combati o bom combate? Diz assim, ok, vivi a minha vida de acordo ao princípio divino. Qual é esse momento? Há um momento desse na minha e na tua vida. Posso ouvir um amém? Creio tão certo como vive o Senhor, que nós cumpriremos o propósito. Nós somos essa geração. Jesus profetizou a respeito de nós. Ele disse, e ao seu tempo entregarão os frutos. Nós vamos entregar os frutos. Agora, cada um de nós vai ter que estar atento, amados. Porque se não trabalharmos, não vamos ter o fruto do nosso trabalho. E se deixarmos de trabalhar, teremos o fruto da preguiça. E é um pouco disso que vamos abordar. Aqui há 3 aspectos que eu quero abordar que vão nos ajudar a fazer crescer a nossa vida espiritual. Então, sairmos de um ambiente de meninice, de infantilidade. Estes dias eu ouvi essa palavra, né? Infantil. Alguém ligou para mim e disse, a pessoa estava chateada com uma outra pessoa, e na chamada disse, aquela pessoa é infantil. Eu disse, calma, perdoa e tal. Não, é infantil. Achei muito engraçado. Eu disse, por que está a chamar infantil? Porque a criança às vezes não ouve, né? Não tem esse senso. Eu disse, não, perdoa, está bem, já perdoei, mas ainda assim é infantil. Achei aquilo muito engraçado. Mas o que eu quero dizer é, nós vamos sair desse estágio de estamos a dizer, faz isso, faz. Não, e nunca, os ouvidos estão fechados, os olhos estão encerrados. Deus vai abrir os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos para termos maturidade espiritual. E conseguimos andar naquilo que Deus quer. Há coisas, irmãos, que não são, eu vou chegar lá, né? Mas nós não vamos conseguir explicar tudo do ponto de vista natural. Há questões espirituais, mas também há outras questões que são naturais. E aí temos que saber separar as coisas. Mas olha só, a primeira coisa que nós vamos tratar aqui é o conselho de Jesus. Então Jesus diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta. Então me ajuda e fala isso para 4 irmãos. Diga agora, diga assim, irmão, entra no teu quarto, fecha a porta. Ok? Então, Mateus capítulo 6, Jesus está a fazer um ensino a respeito da oração e o primeiro conselho dele diz assim, entra no quarto e fecha a porta. Irmão, precisamos de ter um momento a sós com Deus. Ninguém vai crescer do ponto de vista espiritual se não fizer isso. Se ficar dependente apenas do domingo para vir aqui e aproveitar a palavra que o pastor prega ou a oração que o irmão faz, não é suficiente para sustentar a tua vida espiritual. É alguma coisa, é muito forte. A oração de 90 pessoas que temos aqui é diferente da oração de uma pessoa. Para algumas coisas precisamos desse ambiente que nos vai ajudar. Mas isso não é suficiente para te sustentar. Entra no quarto e fecha a porta. Nós precisamos desse momento a sós. Na verdade, aqui eu faço referência ao momento devocional. Aquele momento em que nós vamos ser preenchidos por Deus. É muito importante. Eu hoje não consigo contemplar mais a minha vida sem esse período. Eu sinto-me vazio quando não faço esse momento. E não é um momento que se consiga propriamente, às vezes nós que temos filhos e muitas outras atividades, nem sempre eu consigo acordar todos os dias à mesma hora. Essa noite, por exemplo, quase não dormi, porque o bebê ficou em cima da minha cabeça. Ele entendeu que esta era a almofada dele. E fica em cima da cabeça, e eu tentava virava, punha ele no lado dele, subia de novo. Depois eu desisti de umas tantas vezes. Ele dormiu aqui em cima. Ele dormiu muito bem, acordou às 5 e pouco da manhã, cheio de energia. Eu atrás dele parecia cansado para levar para os sítios e tal. Então, não consegui fazer a minha oração de manhã, mas depois houve um período, disse, não, preciso daqueles 15 minutos, saio,
entro de novo no quarto e fico lá os meus 15 minutos. Nem sempre é de manhã. Há períodos, se fizer um voto com Deus, vou ficar um ano, o período que for a fazer, num horário específico, porque fiz um voto. Mas se não, como não é o caso agora, eu posso fazer à noite, eu posso fazer uma hora do dia, há uma flexibilidade. O importante é que eu tenho que ter esse período. Alguém está percebendo o que estou a dizer? Então eu tenho que entrar naquele lugar, é o lugar onde Deus vai nos encher. É o lugar onde contemplamos a Deus e é o lugar onde Ele nos contempla. É o lugar onde conseguimos falar com Deus sem reservas. Não tenho a minha esposa para ouvir, não tenho a filha, não tenho ninguém. É só eu e Deus. É o lugar ideal para eu abrir o meu coração em plenitude, falar tudo, ser ouvido e ouvir a Deus, que é mais importante. Então, se nós não tivermos o lugar de nós fecharmos a porta, e Jesus está a se referir ao quarto, é um contexto específico, mas isso pode ser feito num outro ambiente, isso pode ser feito numa sala sozinho, isso pode ser feito numa casa de banho, isso pode ser feito num carro, isso pode ser feito em qualquer ambiente em que tu estás só, tu e Deus. E aproveitas aqueles minutos. Podem ser alguns minutos, podem ser algumas horas. Isso depende daquilo que é a tua disponibilidade para fazer esse trabalho. Mas é muito importante que isso se faça. Isso é uma ação nossa, intencional. Jesus diz: entra no quarto, fecha a porta. Não é Deus quem vai fazer isso. Somos nós quem vamos entrar no quarto e fechar a porta. Tem que haver intenção do homem que busca a Deus em fazer um movimento em direção a Ele. Não cuideis que sois vós quem vieste a mim. Na verdade, eu vos chamei, diz o Senhor. Então, não somos nós quem escolhemos isso. É Deus quem nos chama para estar perto dEle. Mas Ele espera de nós, no mínimo, a ação de ir ter com Ele. Eu não tenho dúvida, amados, que quem entrar no quarto e fechar a porta e for consistente nessa ação, vai ouvir a Deus. E existe uma ideia, às vezes, de que Deus não fala. Não é verdade, isso é mentira do diabo. Deus morreu numa cruz para poder falar conosco. Acho que alguns não entendem a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é um escândalo no mundo espiritual. Porque o Deus dos céus saiu dos céus, veio à terra, se tornou homem, semelhante a nós. E depois morre uma morte de cruz trágica. Tudo por causa de nós. Esse Deus procura as pessoas. Ele não está escondido para as pessoas não o encontrarem. Mas as pessoas não entram no quarto e fecham a porta. Então não é possível haver comunicação entre Deus e homem. Como é que restauro esse homem se ele não está aqui disponível? Deus não está escondido na última montanha, atrás dos picos. Depois tens que pular e tal, correr. Encontrei a Deus. Não, irmãos. Aqui, nesse lugar, fechou os olhos. Ele vai se manifestar. O Espírito brota dentro de ti, começa a falar. Se tu entras no teu quarto, então, com alguma regularidade, meu irmão, eu não tenho dúvidas. Conheço esse Deus há muitos anos. Conheço muitos irmãos que conhecem o mesmo Deus. O relato é o mesmo. Está na Bíblia. O relato é o mesmo. Deus fala com aqueles que se disponibilizam para ouvirem a sua voz. Mas isso precisa ser constante. Não é um dia, não é só um momento. É necessário que uma geração firme na busca ao Senhor se levante. E eu creio que somos nós. Posso ouvir um amém? Eu não tenho dúvida que seremos nós. Deus quer falar com os seres humanos. Ele quer nos instruir. O movimento da adoração, como já referi, é um movimento espiritual. Adoração não é carnal. Adoração não é música. Não é cantar. É um toque do Espírito. É nós conectados com o Espírito de Deus. E ali há a comunicação entre Deus e homem. A mesma do Éden, uma outra, na verdade, ainda mais intensa, segundo o próprio dito de Jesus. Por quê? Porque, segundo Adão, restará de receber o Espírito residente dentro de nós. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. E nós podemos comunicar com Ele de forma limpa. Mas isso, amados, não é assim. Diga assim, é trabalho. Então, no primeiro dia pode não ouvir nada, ou ouvir e não perceber que estou a ouvir. No segundo dia também não estou a ouvir nada, não estou a perceber nada. E o quarto está vazio, se não tiver louvor, vai ficar um silêncio enorme. Depois de um mês, se calhar, ainda não estou a ouvir nada. Agora, um mês de consistência, num processo em que eu não estou a perceber nada, é preciso fé. Então, entrar no quarto, fechar a porta e fazer isso de forma consistente, como diz o Senhor, exige fé de nós. Porque nem todos os dias vamos ouvir a Deus de voz audível. Nem todos os dias vamos ver anjos. A maior parte dos dias vamos ser nós.
só nós falamos, silenciamos-nos, ficamos ali. Às vezes não ouvimos nada, não temos nenhuma impressão no espírito. Mas aquele é o lugar onde eu tenho que estar. E no dia seguinte volto, não ouvi nada, pastor Marco. Abri os versículos, nada, Deus não falou nada. Li a Bíblia, entendi a Bíblia, mas não quer dizer que Deus falou naquele dia. Só li e entendi, ok. Fui. E um dia passa e outro passa. Mas há um dia qualquer que tu entras lá, eu tenho as minhas ampulhetas, rodo a ampulheta para ficar 15 minutos. Suponho, vou ficar 15 minutos hoje. Depois, quando dei conta, já foram 3 horas, porque eram 9 da noite, depois são 2 da manhã. Porque ele começou a falar. E os irmãos estavam numa casa, diz a Bíblia, de repente veio um vento impetuoso e desceu sobre eles e falavam em línguas como línguas de fogo, Atos capítulo 2. Só que é o de repente que não é de repente, porque eles já estavam lá há 10 dias a orar. Então os de repente não são tão de repente assim. De repente Deus chega e fala e diz, vão fazer uma igreja no Talatona, só que não é tão de repente assim. Parece de repente, só que é uma construção. E nós às vezes queremos ouvir a Deus para algumas coisas, mas não fazemos o espaço suficiente para que Ele tenha o nosso coração pronto para ouvi-lo. Então às vezes alguém entra no lugar da oração, ele só tem 30 minutos, mas como não tem prática, e é o segundo aspecto que vamos tratar, então ele não consegue ouvir a Deus naqueles 30 minutos. Mas se aquilo for uma coisa constante, ele vai entrar para um ambiente muito mais simples. Eu não tenho dúvida que Deus quer falar com muitos de nós. E a nossa vida de adoração, essa vida devocional, essa vida do secreto, precisa ser desenvolvida com consistência, com o coração aberto. Eu preciso entrar naquele lugar não para falar a Deus só o que eu quero falar, mas principalmente para ouvir a Deus. O que é que Deus quer falar comigo? Então, se eu puder transferir aos irmãos uma oração muito importante que tenho feito ao longo dos últimos anos é: Senhor, o que é que queres de mim hoje? Então, nós não fazemos só requisições a Deus, nós também nos disponibilizamos para Deus. Posso ouvir um amém? Deus quer fazer alguma coisa contigo hoje. Ele quer te usar de alguma forma. Alguns vieram ao culto, mas não é o objetivo teu de vida desse dia. Para cada dia de vida que nós temos, Deus tem um objetivo. Posso ouvir um amém? Tantas coincidências físicas, astrofísicas, estão a acontecer para nós estarmos aqui. O Sol está lá, a Lua está lá, os planetas se movem, a Terra está a girar a uma velocidade absurda, os mares não invadem a Terra. Deus produziu esse dia, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos nele. Deus produziu esse dia e nos deu vida, recarregou. Alguém recarregou a sua bateria na tomada à noite? Não. Deus carregou a tua bateria. Estás com vida que Deus te deu. Então há um propósito para esse dia. Qual é esse propósito? Então entra no lugar da manhã e diz assim: Senhor, o que é que queres de mim hoje? Em que lhe posso ser útil? Ajuda o meu primo, ajuda o meu vizinho. Tá pronto. Peça todas as coisas, mas também se disponibiliza a Deus. Posso ouvir um amém? Em que lhe posso ser útil, Senhor Deus? Há alguns aqui talvez não gosto de dar exemplos por causa do discernimento do Espírito. Então eu falo, depois dizem: pastor, aquela pregação foi para mim. Disse, não foi para ti, irmão, não tem nada a ver contigo. É Deus a falar. Então, há alguns que têm que ir reunir a família. Há irmãos que não estão a se entender, há primos que não estão a se entender. Deus está à espera de te usar hoje, não estou a falar amanhã. E hoje é hoje. Hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje 23. Hoje Deus quer que você reúne irmãos aí. Porque eu estou a falar, mas Deus já está a falar isso contigo há algum tempo. Só que há uma teimosia, porque a voz de Deus não é tão clara para ti. Se calhar com a voz do pastor pode ficar mais claro. Mas alguns ainda vão resistir depois disso que eu estou a falar. E vão insistir com Deus que não é Deus que está a falar com eles. Mas Deus está a falar contigo. Deus está a falar com alguns a respeito da reconciliação familiar. Deus está a falar com alguns a respeito de temas que são críticos, temas financeiros. Há pessoas que precisam resolver, sentar. Há casais que precisam conversar, orar juntos. Há famílias que precisam orar.
Alguns aqui estão a ser chamados por Deus para orar em casa, para pôr uma Bíblia e orarem. É só isso que Deus está a falar contigo há muito tempo. Não tens coragem, mas hoje Deus vai te fortalecer em nome de Jesus. E você vai fazer o que Deus está a falar contigo. Então, ouvir e obedecer é um binômio da vida com Deus. Mas, pulando isso, vamos olhar aqui, irmãos, para um segundo aspecto. Em Romanos capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aqui nós vamos falar do segundo aspecto. Se o primeiro aspecto é entra no teu quarto e fecha a tua porta, repita isso comigo, diga assim: entra no quarto, fecha a porta. O segundo é transformai o entendimento. Então isso é um trabalho. Diga assim, é trabalho. Trabalho, trabalho. E nós precisamos fazer esse trabalho. Deus não vai fazer isso. Não vos conformeis com esse mundo, mas Ele diz que nós é quem temos que fazer esse trabalho. Isso é muito intrigante para mim, por muitos anos. Porque eu disse, se toda a responsabilidade que Deus nos dá, se é um mandamento, nós temos capacidade de fazer. Então, se Deus diz que nós temos que fazer, quer dizer que nós temos capacidade de fazer. Desde o primeiro mandamento que diz, amai a Deus acima de tudo, nós temos a capacidade de fazer isso. Trabalhar para chegar lá. Então, quando ele diz transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, é um chamado a nós construirmos em nós a mente de Cristo. Uma mentalidade diferente. Uma mentalidade que pensa os pensamentos do Senhor. E quando mergulhamos nessas escrituras, nós vamos encontrar muitos textos que nos ensinam como fazer isso. Ele diz assim, em tudo que é de boa fama, de bom tom, aquilo que é do Senhor, nisso pensai. Ele nos indica claramente como é que nós vamos mudar a nossa forma de pensar. Não é possível eu entrar para o lugar da oração e ter pensamentos de Deus, estar conectado com o Espírito Santo, entender a palavra. Quando eu passei o dia todo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, depois entro aqui, eu não estou aquecido, a minha mente não está própria para receber os oráculos de Yahvé, a revelação de Deus. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Então, uma mente desconectada completamente das coisas de Deus, como é que entende as coisas de Deus? Não vai entender. Mas a transformação da nossa mente é um processo que é mesmo nosso. Quem nos convence é o Espírito. Mas o pensamento que vai ser convencido, ele precisa também estar moldado. Senão é muito complicado. Se é um machado, você fica ali a cortar e não chega lá. Então, nós vamos perceber um movimento da parte de Deus relativamente a isso. Irmãos, há coisas que o diabo faz, mas há coisas que não é o diabo. Vamos ainda pôr o diabo ali. Ele fica ainda aí. Agora vamos conversar só entre nós. Tem coisa que não é o diabo que está a fazer. Ele está aí. Nós não estamos ali. Ele é o diabo. Mas ele fica ainda fora da conversa. Vamos só falar entre nós aqui. Ele não vai ouvir. Ele está aí, não está a ouvir. Há coisas que estamos a fazer. Não é o diabo. É o nosso pensamento condicionado. Porque o diabo já nem tem mais trabalho conosco. Porque o pensamento está tão condicionado que ao acordar, eu já vou direto para as coisas que eu quero fazer. Já não vou buscar a Deus. O diabo já não tem parte nesse processo. Eu mesmo, com os meus pensamentos, que já estou a fazer o meu próprio trabalho. Há uma brincadeira que uns irmãos faziam quando nós éramos mais novos. Eles diziam assim, vocês também têm que dar mais trabalho aos demônios. Os demônios estão descansados, os crentes estão a fazer tudo sozinhos. Por quê? O pensamento está tão condicionado. O pensamento já está pronto. Ele já sabe. Ele vai ver pornografia. Vai ver. O pensamento não é mais o diabo. Já não tem mais demônio ali oprimir. A mente dele não é mais uma mente própria para pensar boas coisas. Então, ele nem consegue mais viver sem aquilo. Da mesma forma que nós já não conseguimos, porque condicionamos o nosso pensamento a pensar e dizer, eu fico com falta de ouvir a palavra de Deus, mas já ouvi muito, tenho capítulos de cor, mas sinto falta dela, mesmo assim. O nosso pensamento, quando está condicionado a uma coisa, ele não fica cansado daquilo,
Você não fica cansado de fazer scroll down. Ficas ali a baixar, não sei quantos reels, já foi 1 hora. O pensamento já está condicionado àquilo já não te cansa. Eu não fico cansado a ler Bíblia. Mas quem não tem o hábito de ler Bíblia vai ficar cansado a ler Bíblia. Porque é uma questão da condição, é cultural. Alguns aqui não gostam de sushi. Quem gosta de sushi? São poucos, está vendo? Temos que fazer aqui como é que se diz? Um festival de sushi. Ouvi aí, amém, fervoroso. Vamos fazer um festival. Mas quem não gosta? Levanta a mão aí também. Quem não gosta? Tem um grupo que não gosta. Eu também não gostava. Não sabia mexer nos palitos. Depois aprendi, agora já gosto. Me aculturei, fui provando. Até o wasabi eu gosto hoje. E os que me ensinaram a comer sushi dizem, você come wasabi? Eu disse, agora já. Quem gosta do wasabi? Wasabi, aquele verde, que arde. Epa, top, né? É bom. Mas entrei numa cultura, mas foi preciso 1, 2, 3, 10, 15 vezes comer. O wasabi não sabe bem na primeira vez, aquilo é meio estranho. Mas depois, fica bom. Da mesma forma, há um que não gosta de funge. Né? Há um que vai dizer, funge não faz sentido. Funge. Mas há um outro que diz, não, funge. É o funge. Há um, por exemplo, uma vez chegamos num sítio, encontramos um funge, tinha um funge com quizaca. Ele disse, não, espera, vocês não estão a fazer bem isso. Pegou os garfos, pôs de lado, disse, isso aqui é com a mão. Pega a bola de funge, amassa assim, molha. Está a ver? Há uns que entendem. Nós já comemos com garfo, ele diz, não, isso é falha. O funge não é assim. Funge não é assim. É a cultura. Para ele o funge faz todo sentido. E daquela forma ele tem que comer o funge. Então, a cultura torna fácil as coisas e prazerosas. Se eu não tenho cultura, hábito de comer sushi, é uma dor de cabeça, um peixe cru sem gosto, não vou ver nada ali. Se não tenho hábito de comer funge, também não vou ver graça. Mas é a cultura a que nós estamos inseridos. Se tivermos a cultura de buscar a Deus, isso vai ser fácil para nós. Se tivermos a cultura de buscar o diabo, isso também vai ser fácil para nós. Se tivermos a cultura de mentir, mentir é fácil. Se tivermos a cultura de falar a verdade é fácil e prazeroso. Eu fico feliz por ter falado a verdade e me cortarem um contrato. Digo, estou bem. Mas alguém vai dizer, maluco, perdeu dinheiro. Não, ganhei a minha salvação. Então, cada um de nós vai entender como sendo fácil ou difícil aquilo que é a sua cultura. O pensamento está condicionado de acordo à cultura, à vivência que nós temos. A transformação do pensamento é entrar numa nova cultura, ou nós entramos numa cultura nova para condicionarmos o nosso pensamento naquilo que é as coisas de Deus e vamos adquirir, portanto, a mente de Cristo, ou então nós vamos ficar na mesma mentalidade e vai ser difícil. Moisés sai do Egito. Então passam 40 anos a rodar no deserto por conta de quê? Porque os mesmos hábitos que tinham no Egito queriam transferir para a terra prometida. 40 anos para tirar o Egito de dentro daquelas pessoas. Porque os pensamentos já eram aqueles. E pouco tempo depois, a comerem maná do céu, estão com saudades das cebolas do Egito. Cebolas, eles citam cebola. Eu fico indignado com isso. Eu disse, como tem saudade das cebolas? Não podemos falar de outro alimento, dos... Cebola, eles citam cebola. O maná está caído do céu. Eles estão com saudade das cebolas. Leia sua Bíblia. Está lá cebolas. Como cebolas? Como é que é possível isso? Mas por quê? Porque o comportamento está condicionado. Irmãos, livra-nos, Deus, de que tenhamos que morrer sem ver a terra, porque estamos com o pensamento condicionado. Há milagre de Deus para mudar a nossa mentalidade. Então, Deus tem que matar uma geração inteira porque não conseguiu tirar o Egito dentro dessas pessoas. Foi mais fácil rebentar com a maior potência mundial e fazer eles passarem para o outro lado. Deus fez muitos milagres, mas o Egito estava dentro deles. E o pensamento rebelde contra a liderança, todo o Egito dentro deles. Então não puderam entrar na terra prometida.
Mas em nome de Jesus, nós vamos sair do Egito e o Egito vai sair de nós também. Nenhum pensamento das trevas vai perdurar dentro da nossa mente. A nossa mente será a mente de Cristo. Nós estaremos firmados na rocha. Mas isso é trabalho. Alguém tem que trabalhar para que isso aconteça. Não vai cair do céu. Não vai ser um download automático da noite para o dia. É dia e noite buscando a presença de Deus, expondo-me a palavra de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo louvores, não ouvindo outras músicas, não indo a outros lugares, não ouvindo outras opiniões. Isso tudo faz parte do pacote de alguém que está a transformar a sua mente e a renovar o seu entendimento. Senão não conseguimos. Vamos ficar numa cultura e estamos lá. Mas hoje é um dia de transição nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então, olha só, a última coisa. Então, se por um lado nós temos que entrar no quarto, fechar a porta, por outro lado temos que renovar o nosso pensamento. Vamos ter que renovar. É trabalho. Vamos ter que trabalhar nisso, ok? Dia após dia nos expormos, discutirmos, debatermos a palavra de Deus. Então, vão me encontrar com os meus amigos, por exemplo. Se eu estiver com um amigo, a conversa minha é a Bíblia. Estamos a falar da Bíblia. Outro dia alguém nos encontrou, estava eu e um outro amigo meu, nós estávamos a falar da Bíblia. Vamos a discutir o arrebatamento, se vamos ser arrebatados ou não. Era o nosso debate. Era o nosso debate. Estes dias me agarrei com o pastor Orlando no Instagram. Aí eu postei uma coisa, ele foi lá comentar, ele disse, mas como é que ele diz? Ele diz assim, mas cuidado, quando for arrebatado isso não vai acontecer. Eu disse, tem certeza que vamos ser arrebatados? Aí começamos a nossa discussão. A Bíblia diz, conversai entre vós com hinos e salmos. Nós temos que falar da palavra de Deus. Então me encontro com alguém, a conversa é essa. Esse é o tema, porque é isso que nos fortalece. Agora, por último, nós temos que abundar em boas obras. Diga assim, abundar em boas obras. Então, quando Jesus, em Mateus capítulo 25, que nós lemos no início, quando Jesus trata com as pessoas, ele trata de um contexto da salvação. E fala que aqueles que não estiverem na fé, eventualmente serão condenados. Mas depois ele vai explicando aquilo que é o estar na fé, né? E usa parábolas para explicar isso. Nós já lemos isso algumas vezes. Ele fala da vigilância e aí trata da parábola das virgens loucas que ficaram distraídas e de repente foram condenadas em função disso. E nem por isso eram pessoas que estavam alheias a 100% do que era a verdade. Conheciam o noivo. Depois ele trata daqueles que são os que escondem os talentos e traz a parábola dos talentos que nós lemos também aqui. E é engraçado que o indivíduo que não pôs os seus talentos a multiplicar tinha uma boa teologia. Ele foi o único que foi teólogo quando foi ter com o Senhor. Ele disse, ele teólogo, né? Ele explica quem era Deus. Ele disse, eu bem sei que és um Senhor que colhe onde não planta, que cega. Ele conhecia a teologia, mas ele era infrutífero. E ele foi julgado por ser infrutífero, não por não conhecer a teologia. Ele disse, ainda bem que você sabe. É assim que o Senhor diz, você até sabe. Então por que não fizeste? Por que não pelo menos deste aos banqueiros para que me dessem depois com juros? Então é uma chamada de atenção. Por último, nós temos um contexto das obras, aonde Jesus trata, ele diz, naquele dia, ele encerra, né, o assunto, ele diz, naquele dia, né, estaremos diante do Pai, ele vai pôr, né, uns para a direita, outros para a esquerda, todas as nações estarão ali congregadas, vai separar os bodes das ovelhas, depois vai se dirigir para um grupo, vai dizer, ainda bem, vocês cuidaram de mim quando eu estava preso, tal. E é interessante que Jesus trata, ele explica quem são essas pessoas a quem nós devemos estender a mão. Ele diz, esses meus irmãos. Então, não é toda ação benéfica que vai gerar galardão para nós no céu. É aquilo que está associado ao reino de Deus. É aquilo que nós somos levados pelo Espírito Santo a fazer. Então, há muita filantropia no mundo, mas nem toda filantropia tem o pendor espiritual.
As pessoas estão a resolver temas sociais dos outros, mas isso não quer dizer que isso está a ser orientado por Deus. Até porque nós não conseguimos entender o que vai ao coração de cada um. Então, às vezes, a minha filantropia tem um outro propósito que não nos convém comentar. Mas Deus fala que aqueles que ajudarem os irmãos, então esses estão no grupo que é esperado. Mas há depois um grupo que não faz obras, ou seja, não tem fome, tem sede, está perdido, era estrangeiro. Em todos os contextos eles não se sensibilizaram em momento nenhum. E eu costumo dizer, irmãos, que normalmente a nossa bênção ela está a menos de um braço de distância. Ela está muito perto. Está muito perto. Um abraço à esposa, né? Está mesmo. E em todos os sentidos. Ajudar é bênção, irmãos. Posso ouvir um amém? Ajudar é bênção. Então, as pessoas que têm necessidade, às vezes, estão mesmo ao nosso lado. E a nossa necessidade, muitas vezes, também pode ser suprida por alguém que está ao nosso lado. E eu já me cansei de promover esses encontros, apóstolo. Várias vezes assim, nós estamos juntos. Aqui deve ter alguém que já foi alvo disso, né? Nós estamos juntos, eu estou a conversar com o apóstolo, aí vem alguém e diz, eu preciso fazer obra social. O teu problema está resolvido. Várias vezes. Esses encontros são muito comuns, porque está em Provérbios, né? O necessitado e aquele que tem recursos se unem e Deus faz o seu trabalho. Então, você que está aí, a tua bênção às vezes está ao teu lado, irmão. Está sentado ao teu lado, a pessoa que pode te orientar, a pessoa que você pode orientar. Porque nas duas vertentes isso é bom. Ou nós ajudarmos, ou nós sermos ajudados. Às vezes nós estamos a precisar de uma coisa e quem está do meu lado pode resolver o meu tema. Mas, em essência, nós temos que pensar, queridos, que não vai valer a pena e não vai fazer nenhum sentido ter uma vida de oração, fechar a porta do quarto, ter os pensamentos renovados e não ter obras. A fé sem obras é morta. Então, se quisermos ver alguém que efetivamente tem fé, também vamos olhar para as suas obras. Se é uma pessoa fechada e que só está preocupada com as suas próprias situações, o meio que está à volta não a preocupa, isso é muito grave. É o sinal de que espiritualmente essa pessoa não cresceu. O nosso crescimento espiritual, ele também vai ser avaliado no termômetro das obras. Se temos obras, essas obras são todas obras? Não, irmãos. São as obras orientadas por Deus. Ele disse, quando fazeis, há um desses. Há um endereço específico. Então, nós não vamos tipificar tudo o que nós fazemos, porque nem tudo estamos a fazer para a glória de Deus. Há ajudas que nós estamos a dar a alguns familiares nossos, que é mesmo só para nos livrarmos deles. Ele está chateado, manda sempre, epa, tenho que ajudar, porque deixa já ir embora, vai de uma vez e tal. Não tem direcionamento de Deus para fazer aquela ajuda. Mas estamos a fazer porque, pronto, para resolver o problema familiar, para apaziguar. Mas, em algum sentido, algumas pessoas, por fazerem esse movimento de forma muito carnal, sem uma orientação espiritual, a ajuda que você está dando depois torna-se um problema para ti. E você que está a estender a mão para ajudar, você fica como sendo o problema da situação. Alguém entende o que estou a dizer? E depois, eu só estava a ajudar, como é que ficou essa confusão como um todo? Não há problema. No todo, nós vamos perceber que precisamos mesmo da orientação de Deus. Mas se a nossa vida está infrutífera, amados, nós precisamos nos rever. E quando eu falo de infrutífera, estou-me a referir a um contexto geral da minha vida. Mas hoje vou me referir especificamente ao chamado de Deus e ao ministério. Então, alguns de nós aqui somos chamados por Deus para servirmos na casa do Senhor. Sentimos um incômodo, mas não temos estado disponíveis para isso. Às vezes nem para orar, nem para interceder, nós nos disponibilizamos. E esse estado infrutífero é que nos leva a não
cumprirmos com o que Deus quer. Temos aqui um grupo de jovens, né? Jovens que vão ser usados por Deus para alcançar muitos outros jovens. Posso ouvir um amém? Quantos estavam lá ontem? Glória a Deus. Então tem muitos jovens que não estavam. Juntem-se aqui à equipa que vai fazer um trabalho fenomenal nessa nação. Posso ouvir um amém? Mas tem lá o grupo. Às vezes eu tenho que ir lá servir. Alguns irmãos vêm aqui o louvor, né? Podem vir servir aqui. Nós temos um Ministério de Ação Social. Entra para servir. Temos aqui grupo de intercessão e de oração. Vem orar, irmão. Disponibiliza-te, porque as pessoas estão a precisar. Quantos foram abençoados nessa manhã em virem nesse culto? É uma bênção, não é? Vir ao culto, mas para que esse culto aconteça tem muita gente a trabalhar. Porque eu também não posso estender a minha mão e abençoar outras pessoas. Eu só quero ir e receber e ouvir uma boa palavra e ser cheio do Espírito Santo e ir embora para ficar o resto da semana. Não é a ideia, irmão. Sinceramente falando, nós seremos apertados por Deus. Porque se fazemos parte dessa comunidade, essa comunidade tem que perceber a nossa presença. Alguns de nós, de fato, somos levantados para comparecer do ponto de vista financeiro, por exemplo, né? Nós temos aqui irmãos que têm esse chamado. Ele diz, não, meu chamado é contribuir. E tem alguns, apóstolos, que têm uma fé que nós próprios ficamos com pena deles. Ele chega assim e diz, qual o problema que tiver financeiro, eu estou aqui. Mas é o chamado dele, é o dom dele. Deus lhe abençoou para que ele possa abençoar outras pessoas. Temos aqui nessa igreja um trabalho social, famílias que recebem cestas básicas daqui da nossa comunidade. Além disso, fazemos muitas ajudas à ONG Atos, tudo com base nesses irmãos que conseguiram atender esse chamado. Talvez seja o teu chamado, mas talvez o teu chamado seja muito mais prático. E é sobre esse tema que nós vamos orar agora, para que Deus nos desperte. O crescimento espiritual nosso, ele vai se ver quando nós tivermos uma vida devocional firme, constante. Ele vai se ver quando a nossa mentalidade mudar, quando sairmos de um pensamento para o outro, e ele vai se ver também quando as nossas obras se forem visíveis. Quando as pessoas olharem e puderem ver com muita clareza, eu vejo Jesus na tua vida. Quando não apenas eu for abençoado pela minha vida, mas todas as coisas que estão à volta forem abençoadas. Eu tenho um testemunho a respeito dos meus vizinhos. Então, por várias razões, nos últimos anos nós mudamos de casa, né? Então tivemos essa mobilidade. E é engraçado que aonde vamos, os vizinhos ou são crentes ou se convertem. Ou ele é crente ou ele vai se converter. Acontece. E às vezes, é engraçado, houve uma ocasião, o vizinho, ele converteu-se, eu faço oração pelo sítio onde eu estou, né? Quando sei os nomes, ponho os nomes na minha lista e fico a fazer a minha oração. Então, eu fico a orar. Às vezes não falo com a pessoa, mas eu estou a orar por ela. E aí a pessoa se converte. Houve uma situação, a pessoa se converteu. A irmã, que era uma crente de uma outra igreja, fazia oração por ela há muito tempo. Eu me tornei vizinho da pessoa, fiquei a orar. 2 meses depois de nós termos mudado de casa, a pessoa se converteu. E a irmã veio ter comigo. Ela chegou, eu estava na porta, disse, pastor, ela me reconheceu. Eu disse, pastor, vive aqui. Eu disse, não, estou a viver aqui agora, há 2 meses. Ela disse, olha, minha irmã vive aqui. Ele disse, é crente? Não, disse, vai se converter. Ele disse, converteu-se essa semana. Eu disse, vai se converter. Nós temos uma utilidade. Posso ouvir um amém? Temos uma utilidade, irmãos. E nós estamos aqui nessa terra para abençoar, mas precisamos entender do alto o que temos que fazer. E transformar o nosso entendimento. Irmãos, eu não creio que nós seremos crentes, frequentadores de igreja, mas com hábitos mundanos, com pensamento mundano, ao ponto de Deus não conseguir nos introduzir na terra prometida, porque não estamos prontos para aquele ambiente, porque a nossa mentalidade, a maneira como pensamos, ainda é mundana.
Então, o pensamento é das coisas mais desafiadoras de se mudar, porque é onde nós não conseguimos nos livrar dele. Se eu tenho uma dissensão com o pastor Marques, ficas aí, vamos embora para minha casa. Ele ficou. Mas quando o problema é no pensamento, onde eu for, o problema está comigo. Está a me seguir, vou dormir, está lá, acordo, está lá. Alguém está a perceber o que estou a dizer? E Satanás não inocentemente, ele sabe onde pôr a situação que vai nos levar. Ele põe no pensamento. Ele não importa. Vai na província, está lá com ele, porque está no pensamento. Vem em Luanda, vai em Portugal, está na tua cabeça. Mas hoje nossa mente vai ser renovada em nome de Jesus. E vamos entrar num processo de renovação da nossa mente. Vamos nos encher de Deus. E o nosso pensamento vai ser um pensamento de Deus. Vamos estar alinhados com aquilo que é o pensamento divino. Mais do que isso, nós vamos entrar no ambiente das boas obras. Fica de pé nessa manhã. E nós vamos pedir para sermos cheios de Deus. Vamos pedir, enche-me, Deus. Me enche no quarto, me enche na sala, me enche no carro, me enche em todo lugar. Antes de fazermos essa oração, eu quero que você feche teus olhos